Oiê, meu nome é Carolina Danelli e esse é o podcast da Agência Heaven. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à mais nova temporada do nosso podcast. Dessa vez com algumas mudanças que vocês vão reparar, mas sempre com muita qualidade. Nós vamos trazer para cá, para o Spotify e para o canal do YouTube, vídeos, podcasts, entrevistas sobre o mundo do marketing, do empreendedorismo e sobre ser uma empreendedora. Para o primeiro episódio dessa nova temporada, nós convidamos uma pessoa da qual eu sou fãzoca. Para isso, eu coloquei um batom vermelho, preparei um café bonito e estou disposta a aprender sobre vídeos verticais. Ela, que é jornalista por formação, trabalha com marketing há 13 anos, criadora da Tecla Marketing Press, uma agência de social media 100% nativa da internet. Especialista em branding e gestão de conteúdo, hoje ela é mentora de outros social medias que buscam aperfeiçoar seus negócios e transformarem suas vidas no digital. Além disso tudo, ela ainda é professora na Hack the Web, escola de marketing presencial e especialista em TikTok para empresas, além de vídeos verticais. E é claro que eu estou falando da Lira Líbero. Seja bem-vinda, Lira. Olá, tudo bem? E aí, gente? Nossa, fiquei até chocada com essa apresentação, mulher. Feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E Lira, nosso episódio de hoje vai ser, claro, sobre vídeos verticais. Você pode falar um pouquinho assim de como que você entrou, como é que você nichou para essa parte de TikTok e vídeos verticais? Bom, em 2020 a gente viveu aí globalmente, né, um trem muito doido aí chamado pandemia de Covid. E nessa época aconteceram muitas coisas, né? Eu tinha uma agência full house, assim, com bastante cliente, bastante equipe. E aí deu aquele surto do Covid, todo mundo ficou em casa há muito tempo, pelo menos aqui onde eu moro, eu fiquei bastante tempo em casa. E eu comecei a procurar coisas para me distrair, comecei a jogar. Eu jogo The Sims há muitos anos e eu voltei a jogar na pandemia. Um pouco antes da pandemia eu já tinha voltado a jogar. E aí eu comecei a procurar conteúdos sobre o jogo e eu lembrei de algumas... Eu sempre gosto de procurar novas plataformas, eu sempre tô atenta a isso, porque faz parte também do meu trabalho, é um tipo de coisa que eu gosto de fazer. E aí foi quando eu descobri o TikTok e comecei a compartilhar sobre o jogo no TikTok, porque tava naquela, né? A gente tava precisando fazer alguma coisa pra distrair a mente. E aí foi isso que eu fiz, e aí eu percebi o potencial da plataforma, percebi a comunidade que tinha sido criada lá dentro, como que as pessoas lá se comportavam. Isso chamou muito a minha atenção e eu percebi rapidamente, assim, em 2020 ainda eu pensei assim, essa vai ser a próxima plataforma que vai, se não derrubar as plataformas da Meta, vai bater bem de frente. Eu vi que fazia muito tempo, né? Gente, eu tenho 34 anos, tô aí millennial e tal, então faz muito tempo que eu vejo surgir redes sociais, morrerem. Tipo, eu vi o nascimento do Orkut, eu usei o MSN, eu usei o Mirk, então eu vejo isso acontecer há muito tempo. Então você vê ali que tem um processo de nascimento de plataformas que elas atingem o ápice e morrem, né? Pelo menos até o Orkut estava assim. A Meta conseguiu ainda se reinventar e comprar outras plataformas, mas eu não sei se sem o Instagram e sem o WhatsApp a Meta estaria tão bem hoje quanto ela está em relação ao Facebook, por exemplo, né? A gente não usa mais ele como a gente usava há 10 anos atrás. E isso sempre me chamou muito a atenção. E aí eu percebi que o jeito de consumir estava mudando muito, mudando demais. Tanto é que, na própria pandemia, o TikTok se popularizou extremamente e começou a... Lentamente, mas eu achei que foi bem rápido. Em menos de 3 anos, ele começou a mudar o jeito que muita gente consumia conteúdo e as Big Techs foram acompanhando. Tanto que o TikTok foi responsável por uma mudança louca no YouTube, que não acontecia há muitos anos. Há muitos anos o YouTube tinha o mesmo formato, mudava só a interface, e o TikTok obrigou o próprio YouTube a efetuar uma mudança. E isso aconteceu também com a Meta. E aí foi aí que eu me toquei de que a gente estava vivendo um momento de revolução, que acontece rápido, passa rápido, e que os vídeos verticais eram um novo jeito de consumir conteúdo. E poucas vezes a gente viu a coisa revolucionando em termos de formato. Isso chamou demais a minha atenção. Então foi mais ou menos em 2020 que eu percebi esse potencial aí e comecei a me aventurar nele, primeiro como hobby e depois
realmente para clientes ou para processos e trabalhos que eu fui fazendo. E por que você acha que eles se tornaram tão populares assim? Porque, tudo bem, na pandemia nasceu no formato, mas ele viralizou, né? Hoje em dia você vê que, às vezes, eu gosto muito de ler sobre a indústria da música e como é que a indústria da música tá voltada para produzir áudios, às vezes músicas que viralizem no TikTok, que viralizem vire trend no Instagram, né? E por que você acha que se popularizou tanto esse formato? Eu acho que o grande, entre aspas, culpado da popularização foi o algoritmo do TikTok, que é o seguinte. A Meta, as redes da Meta, o Instagram, o Facebook, eles nunca deram o que o usuário pedia. Começou como uma rede, por exemplo, o Instagram todo mundo gostava, postava foto de sushi. O Instagram foi se transformando tanto ao longo do tempo, só que nunca eram coisas que o usuário queria. Por exemplo, o Stories. A gente ama o Stories hoje, mas na época ele surgiu porque a Meta tentou comprar o Snapchat e não conseguiu. Então foi assim um pedido do usuário. Agora, o algoritmo do TikTok, desde o início, ele sempre foi focado em experiência do usuário. Ele mostra o que você quer ver. Ele trabalha com o que você gosta. Ele te dá o que você quer. Então eu acho que isso foi muito responsável por popularizar. E lembrando sempre, né, o jeito que a gente usa os aplicativos, as plataformas, é diferente do jeito que outros países usam. Então o uso que a gente faz aqui não é o uso que a galera faz nos Estados Unidos, que não é o uso que a galera faz, sei lá, na Europa. Conforme os países mudam, a cultura muda. Até aquela coisa geracional, né? A gente tem aí millennials versus boomers versus Gen Z. Então até isso impacta na usabilidade. E aí eu acho que essa popularização ela foi meio na marra, porque primeiro, quem foi para lá foi a galera jovem. Por quê? Porque jovem não gosta mais do Instagram. O Instagram virou coisa de millennial, né? Nós millennials que amamos foto, eles não gostam mais disso. Você vai ver a molecada hoje, se você pegar um adolescente aí, um Gen Z médio, assim, ele tem um Instagram totalmente low profile, que ele não posta nada, só posta coisa estilosa e tal, ele não fica postando nada da vida dele, porque ele sabe que tem um monte de parente que segue ele. E lá no TikTok é onde ele mostra realmente quem ele é. Por quê? Porque essa galera não quer estar na mesma rede que os pais e as mães deles. Então, primeiro começou essa galera mais jovem. E como a música, ela tem um papel muito importante na didática dos vídeos e no sistema do próprio algoritmo, a música ela tem um papel bem... Ela é como se fosse o guia dentro do algoritmo. Então, uma música ela pode te guiar dentro de uma trend, etc. Isso se consolidou para a indústria musical muito rápido. Eles começaram a ver que artistas que estavam nascendo no TikTok estavam fazendo mais sucesso e com muito menos investimento financeiro do que, às vezes, artistas com anos e anos de carreira e gravadora por trás. Então, foi uma junção de coisas. Foi a molecada que não queria estar na mesma rede que os pais, foi o próprio mecanismo da rede que te proporciona uma experiência muito melhor que qualquer rede da Meta, se a gente for pensar a real. Pergunta para qualquer pessoa que usa o TikTok, ela vai preferir o TikTok com toda certeza. Se ela não for um hater, porque tem muita gente que odeia o TikTok também, se ela não for um hater, ela com certeza vai preferir a experiência, por causa do algoritmo. Ele tá lá há muito tempo fazendo recomendação, entendendo você, entendendo o jeito que você usa. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Isso tem suas desvantagens também. Mas, basicamente, o TikTok, ele pensou no usuário, principalmente se a gente for pensar com alcance. Por que a Meta vem fazendo? Lembra que a gente, nos tempos áureos do Instagram, como que era o alcance do Instagram? Ele era muito grande. Um post seu tinha potencial de trazer, organicamente, milhares de seguidores, às vezes, impactava as pessoas. E a Meta foi tirando isso, porque ela queria que você anunciasse. O TikTok, ele tomou o caminho oposto. Ele te proporciona viralizar sem precisar pagar. Isso massivamente. Então tem pessoas lá com milhões de views nos vídeos que não tem 10k no Instagram, sabe? Então eu acho que foi uma junção de coisas. Foi a molecada que não queria mais estar na mesma rede de adulto, foi o próprio algoritmo que trabalha muito bem em recomendação, ele é um algoritmo extremamente inteligente, e foi também a indústria da música somado ao fato de que a Meta, ela meio que foi ignorando os desejos do usuário com o passar do tempo, ela foi estragando a rede social, a experiência da rede social pra gente, né? Porque até esses dias tinha Kardashian brigando pro Instagram voltar a ser um aplicativo de foto, tipo, é o mínimo. E aí, a cada atualização que o Instagram faz, no caso com o Moser fazendo aqueles vídeos, o Moser que é o CEO do Instagram,
é hate, é chuva de comentário falando, a gente não quer isso, a gente não quer Meta Verified, a gente não quer Reels, a gente quer poder postar as nossas fotos e os nossos seguidores veem. Esse é o desejo básico do usuário do Instagram e nunca é atendido. Então eu acho que foi uma junção de coisas. Pelo menos a galera millennial que foi pro TikTok se apaixonou pela plataforma tem suas razões por causa da própria Meta. Mas eu acho que é isso, é uma junção de coisas. E outra, o TikTok tem uma capacidade de imersão muito grande, né? E a gente passou por uma pandemia onde a gente queria imergir, cara. A gente queria descomprimir. E é isso que o TikTok proporcionou. Então eu acho que o crescimento dele, especificamente na pandemia, também foi por causa disso. Várias razões, né? Muitas, muitas. E como é que você acha que esse formato vertical, porque assim, a gente millennial, né? A gente cresceu pegando pegando os computadores em casa, né? Então, assim, o início dos computadores em casa, dos desktops, né? Hoje em dia, qualquer criança de 5 anos sabe mexer no celular às vezes mais do que a gente. E você acha que como é que você acha que esse formato vertical que ocupa a tela toda do telefone, né? Que muitas vezes a gente só tem o trabalho de arrastar o dedinho. Como é que você acha que esse formato afeta a experiência do usuário para assistir um vídeo, para consumir esse produto? É que é o seguinte, todas as empresas, as big techs, as empresas de redes sociais, existe uma mercadoria, além do dinheiro, é quem tá lá dentro, é a gente. Então, nossos dados, o jeito que a gente consome, as propagandas que a gente assiste. E a experiência de assistir um vídeo no celular de forma vertical mudou esse jeito de consumir por várias razões. Porque a gente passou a ficar imerso e o TikTok tem uma coisa que os anúncios que performam bem são aqueles que não parecem anúncio. Então, tudo acaba e começa no dinheiro. Então, o jeito de consumir vídeo vertical, eu acho que o TikTok acertou muito grande quando criou uma interface totalmente responsiva, onde a legenda é curta, o vídeo é o que importa, aquele miolinho da tela é o que importa. Então, a gente não precisou nunca mais virar o celular para nada, para assistir nada. Quem que tá no ônibus e quer ficar com o celular virado? Tipo, porque aí essa galera nova, eles acham que virar o celular é coisa de gente velha, sabe? Porque eles assistem TikTok e Reels o dia inteiro. Então, eu acho que o primeiro... Assim, se você lembrar bem, a Meta tentou emplacar o vídeo vertical uns anos atrás. Lançou o IGTV, só que assim, esse que é o meu problema com a Meta, eles são muito mesquinhos nas coisas. Tipo, eles querem dar um novo feature, mas eles não querem realmente entregar tráfego orgânico. Eles entregam um pouquinho. Então, assim... Quando a gente tinha o IGTV, você tinha o feed, mas o IGTV, ninguém tinha o hábito de assistir, a gente não parava para assistir vídeo no Instagram, a entrega era ruim, a tela era pequena, porque o vídeo era horizontal, então a tela era bem pequenininha, e era flopado, então ninguém postava IGTV, cara, as pessoas postavam assim, eu tenho um vídeo aqui, vou postar lá, mas não existia produção de conteúdo pro IGTV. E quando você postava, a resposta de visualização era muito baixa, porque não havia processo de consumo, as pessoas não estavam acostumadas, elas não iam no Instagram para isso. E eles tentaram por anos emplacar esse negócio, só que sem dar o que o TikTok deu, que é interface e visualização, de graça. Eles nunca deram isso pro IGTV. E aí eles ficaram chocados quando o TikTok chegou e criou uma cultura e criou uma interface lisa, entendeu? Porque esse é o grande lance. O Reels não roda liso. O TikTok roda lisíssimo, entendeu? O Reels, você trava em hashtag, você não consegue procurar. A interface dele é meio burra às vezes, dá muita pane, dá muito bug. Ele não roda liso. Então, assim, eu acho que o TikTok ele mudou quando ele proveu uma experiência do usuário um pouco menos egoísta que a Meta. E esse formato vertical, cara, acabou pra gente. A gente já tava usando ele com os stories, porque a gente ficava assistindo os stories da pessoa na vertical. A cultura acabou se consolidando pro fim ali com os vídeos verticais. Acho que é isso. Eu não lembro a pergunta, mas mulher tem TDAH, entendeu? O pessoal que tá ouvindo o podcast tem que entender que aqui é TDAH, eu vou me embolando nas respostas, mas é isso aí. Não, mas você respondeu bem, então bem. Beleza, é que eu vou pensando coisas que eu quero falar e quando eu vi já falei tudo e não sei nem se é a pergunta que eu respondi. É isso aí. Sem problema. Pensando na produção de conteúdo, né? Porque esse podcast é para mulheres empreendedoras,
principalmente, né? Claro que se tiver um homem aqui escutando a gente, estamos juntos, mas o meu trabalho é voltado para mulheres empreendedoras. Então, a gente fala muito sobre produção de conteúdo também. E na hora de produzir, é intuitivo você colocar o vídeo, o celular, né, agora, na vertical, por conta do formato do TikTok e do Reels, né? Mas por muito tempo a gente precisou virar o celular ou então gravar com uma webcam, gravar com uma câmera para produzir para o YouTube, né? Já que é horizontal. Tem alguma diferença na produção do conteúdo entre os dois formatos? Entre o vertical e o horizontal? Você diz assim, entre produzir para o TikTok ou para o YouTube, por exemplo? Ou só em relação ao formato? Isso. Em relação, não às redes, porque cada rede tem a sua particularidade, mas em relação ao formato, porque eu vou dar meu olhar de leiga, tá? Que eu não entendo muito bem, tenho muita trava com vídeo, então é um olhar bem leigo. Eu acho que os vídeos verticais, por mais que a gente tente adequar a plataforma, shorts no YouTube, por exemplo, ao TikTok, eu acho o vídeo vertical um pouco mais livre. Não sei se faz sentido para você. Um pouco mais livre do que o horizontal. O horizontal, para mim, soa muito burocrático, assim, eu tenho que sentar aqui, vou gravar um vídeo e é meio quadradão, sabe? Eu não sei se isso é coisa da minha cabeça que eu acho que é questão de cultura, tipo assim, só te interrompendo, é questão de cultura. Quando a gente pensava em YouTube, a gente pensava em grandes produções. Mesmo que fosse você na sua casa com uma câmera, você não ia usar o celular. Você ia usar uma câmera semi-profissional no mínimo. Então, tudo nasce e se desenvolve dentro da cultura e morre nela também. No caso do YouTube, a gente tinha uma cultura de pensar que YouTube era produção. Por mais que a gente tenha o Whindersson Nunes, que ia lá na caixa d'água da casa dele e pegava uma GoPro e clicava lá e gravava um vídeo falando coisas e dançando e tal. A GoPro é uma máquina, uma câmera semi-profissional. Então, e aí se não tem iluminação, como é que você faz? Você tem que ter um ring light. E aí você já começa a burocratizar o processo. Mas isso é a cultura que a gente tinha, né? Que a gente tinha de uso do YouTube, de produção de conteúdo para o YouTube. Um pequeno negócio, dificilmente ele ia fazer vídeo para o YouTube. Porque ele sabe que não é a rede que vai dar retorno rápido para ele. E ele sabe também que é uma rede que é muito parecida com o TikTok nesse sentido. A geolocalização do YouTube é inexistente, né? Você não entra lá para assistir coisas da sua cidade ou para seguir youtubers da sua cidade. Igual a gente entra no Instagram para seguir restaurante, lugares que a gente vai frequentar quando a gente geolocalizadamente, né? Digamos assim. Então é tudo uma questão de cultura, eu acho, assim, na minha experiência é isso. Então a gente não tinha a cultura de geolocalização do YouTube, por exemplo, igual eu falei, a gente não... Porque o que o restaurante vai querer produzir conteúdo no YouTube horizontal, se ele não vai ter retorno rápido daquilo? Ele tem mais retorno se ele postar uma foto no Instagram falando, estamos abertos, vem comer aí, entendeu? Então a gente burocratizou a ideia do YouTube, e a ideia do YouTube também é burocratizar, porque eles não querem conteúdo porco. Eles querem conteúdo que a pessoa fique assistindo até o fim. Então, tem que ser vídeo de mais de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos é o ideal para o YouTube. Então, a gente tinha... Outra coisa, a gente vinha da TV antes, né? Ninguém faz conteúdo para TV só com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Isso aí é balela. O que passa na TV hoje é feito por grandes produtoras, por grandes redes de televisão. Então, tudo isso é muito profissional. Aí, a gente sai disso para o formato de vídeo vertical, onde um celular, e aí é aquilo, né? Da onde que vem o horizontal? Da TV, da tela widescreen, que a câmera profissional grava, a câmera semi-profissional grava. Da onde que vem o formato vertical? Do celular, entendeu? Então, são culturas diferentes. Quando a gente pensa em vertical, a gente pensa em celular, porque é assim que a gente grava. Porque o que é mais fácil para você fazer um vídeo vertical? É mais fácil você ter todo um equipamento, uma câmera, um negócio, e virar ele para fazer os seus reels do seu estabelecimento, do seu negócio, ou você gravar com o seu celular, sendo que a gente viveu, juntamente com essa mudança de prospecto de cultura, a gente viveu também a mudança em relação à tecnologia. Porque a gente tem hoje iPhones que gravam igual câmera 4K, bicho. A gente tem celulares, sei lá, esses dias o pessoal tava falando
dos shows da Taylor Swift, né? Ela tá fazendo uma turnê lá, da Eras Tour pelos Estados Unidos, eu acho, pelo Canadá, enfim. E tem uns takes de celular Samsung que a galera tá fazendo que, tipo, são surreais de bons. Que uma câmera dos anos, sei lá, 2020, uma câmera de cinema dos anos 2020 não perde em nada pros takes que a galera tá fazendo com o Samsungão lá nos Estados Unidos. Então, assim, é um lance de configuração, porque o Samsung tem um zoom, nanana. Então, conforme a tecnologia evoluiu, a gente também evoluiu o jeito de usar. A gente nunca mais comprou câmera para nossa casa, a gente compra celular bom. Aí você vai lá no restaurante, você tira uma foto com o seu celular, você não vai carregar uma câmera. Então a gente trouxe o vídeo horizontal da televisão daquela era, inacessível, burocrática, que tem que ter superprodução e um equipamento no mínimo decente que custa caro, para uma era onde todo mundo tem um aparelho na mão com uma câmera Super HD. E aí a gente conseguiu criar a cultura do uso do vídeo vertical. Eu, particularmente, eu acho que a gente não vai ver nenhuma rede morrer. Tipo assim, o YouTube vai morrer no vídeo horizontal. Não vai acontecer isso. Eu acho que a gente vai ficar coexistindo com essas redes sempre, conforme elas também vão mudando. Mas eu acho que se perde um pouco, sim, no vídeo vertical. Se você pensar com um olhar de plataforma, você não perde tanto. Mas se você falar, vou gravar conteúdo, o vídeo vertical, ele perde, cara, a visualização. Se você não tá colocando ele no Reels e no TikTok, não grava ele em vertical, entendeu? Usa a plataforma como ela tem que ser usada. Mas eu acho que perde, por exemplo, o Super Bowl da Rihanna, né? Que foi um hit aí que a gente teve esse ano passado, sei lá. Foi esse ano. Toda a coreografia foi feita pro vertical. Se você pensar bem, todo o jeito que os dançarinos se mexiam, eles não faziam nada em agrupamento. Eles sempre dançavam sozinhos. Vários bailarinos com vários passos, e os passos não eram muito expansivos. Tudo eles estavam umas plataformas gigantes no alto. Mas você vê que as dancinhas são individuais, porque elas são pensadas pro vídeo vertical. Isso é bom ou ruim? Não sei. Mas eu acho que se você usar em prol das plataformas, beleza. Mas sim, a gente tem uma burocratização muito maior do vídeo horizontal. E o pior de tudo é que tem empresas, empresários e pessoas que procuram marketing, procuram social media para produzir conteúdo para rede social e querem vídeo horizontal, cara. Eu não aguento quando isso acontece. Eu não aguento isso. Faz pouco tempo eu dei uma consultoria para uma empresa grande aqui, né? E a gente cuidou de um cliente super instituição, assim, aquela instituição travadaça, sabe? E eu consegui convencer eles, pelo amor de Deus, pra gente não gravar mais vídeo horizontal pro Instagram. E foi um ganho, cara. A mentalidade tá mudando, mas tá, ainda é difícil. Eu tenho alunas minhas que falam, Lirinha, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz pro meu cliente. Aí eu abro o vídeo horizontal, eu falo, não vou nem mais ver. Eu falei, onde é que você vai postar isso? Você vai rodar isso na TV? Aí elas falam, não, a gente vai rodar no Instagram e no TikTok. Eu falei, ixi. Eu falo assim, olha, sem querer ser chata, mas seu vídeo vai flopar. Aí elas, ai, meu Deus. Eu falei, cara, vocês têm que gravar na vertical, bicho, é o formato. Elas, mas o cliente pede na horizontal. Tipo, o cliente, ele quer ter um VT de televisão, entendeu? É isso que ele pensa. Ela, com certeza, defendeu que ela teria que fazer na vertical, mas ele insiste porque ele quer aquele VT, enfim. Tem muitas discussões aí que eu falo, que eu tô sempre falando, mas basicamente é uma briga, cara. Mas eu acho que a aderência ao vertical vai crescer cada vez mais. Eu percebo assim, eu vejo quando eu tô assistindo um vídeo, minha mãe vira pra mim e fala assim, vira o celular. E eu, assim, não, mas eu não vou ver o vídeo. Mesmo que fique aquela tarja preta, aquela tarja branca na tela, eu vou ver o celular, eu vou ver o vídeo daquele jeito. Eu tenho pavor de virar o celular virar na horizontal? E nem sou jovem pra isso, mas eu tenho pavor de ter que virar o celular pra assistir um conteúdo. É muito de você querer adaptar também o seu conteúdo para a plataforma, né? A plataforma, Eu tenho gravado alguns vídeos para o YouTube e eu estou sofrendo de conseguir adaptar às vezes o enquadramento. Vai ter vídeo que vai ser daquele jeito, porque eu estou aproveitando o mesmo vídeo, né? Mas eu já coloquei na minha cabeça que, cara, eu vou ter que fazer alguns cortes e repetir partes do discurso, vamos dizer assim, que eu faço para o YouTube no vertical, para eu poder rodar nas plataformas que rodam vertical. Não vai dar para aproveitar sempre os vídeos, né? E aí quem trabalha com marketing também tem que pensar
nisso na hora de defender para o cliente, né? Por isso que eu acho que a profissão de social media tá ficando cada vez mais complicada e cada vez mais sucateada e difícil. Porque a gente tem que ficar o tempo inteiro se atualizando, o tempo inteiro repensando, tem que extrair, fazer milagre com o que o cliente oferece pra gente trabalhar. E ainda assim a gente tá sempre atrás. Porque, por exemplo, eu sou terminantemente contra a gente adaptar um conteúdo para várias redes. Sabe por quê? Eu sou contra, mas eu faço, tá? Porque eu sou uma só e eu não tenho. Eu preciso ter uma vida fora do trabalho, então eu faço isso. Mas se alguém me falar assim, é o ideal, não é o ideal, sabe por quê? Porque cada rede tem o que eu falei, a sua cultura. Então, os takes que eu faço em uma dificilmente vão dar certo em outra. O jeito de ver. Cara, tudo que a gente constrói no YouTube é completamente diferente do que a gente constrói no TikTok, por exemplo. Ah, mas posta no YouTube Shorts. Mesmo no YouTube Shorts, a cultura é um pouquinho diferente. Porque o vídeo tem menos, por exemplo, no TikTok, a gente faz vídeo de 3 minutos. No YouTube Shorts é 90, acho que é 60 segundos o máximo. Então, assim, é difícil, cara. É muito difícil. Porque a gente fala, pega um conteúdo e faz em várias plataformas, mas não é o ideal, bicho. Não é o ideal. Por isso que às vezes você faz um trem assim, seu vídeo viraliza no TikTok, não viraliza no Instagram e vice-versa, sabe? E aí umas coisas bestas viralizam num e não viralizam no outro, você fica sem entender por quê. Porque é tudo questão de cultura. O jeito que a gente consome uma rede ou outra, ele muda completamente. E quem que aguenta fazer isso o tempo inteiro? E aí a gente vai aceitando fazer esse picote, né, e tal, beleza. E aí o cliente dá 3 meses, ele rompe com você e fala que não teve resultado. Por isso que eu digo, ser social media é uma encrenca, viu? É difícil, é muito difícil, mas vamos aí, né? A gente segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. A gente é obrigado a fazer esses cortes, né? Eu também faço um monte de corte. Flopa pra caramba. Eu tenho vídeo com 10k no Instagram e 3 views. Não, 3 não, vai, mas umas 300 views no TikTok. E eu tenho mais seguidor no TikTok, eu tenho mais traquejo no TikTok. Então, assim, é complicado. É muito complicado. É puxado. E como é que a gente pode contar as histórias? Um pequeno negócio, né? A gente está sempre falando para pequenos empreendedores. Então, um pequeno negócio, como que uma pessoa pode contar, através do formato vertical, histórias de maneira mais eficaz? Não viralizar por viralizar, mas conseguir atingir um público de forma que converta, aquela coisa toda que a gente busca no marketing. Eu sempre acho, e eu sempre falo isso para as minhas alunas, e eu sempre falo isso para todo mundo, cara. É tudo sobre storytelling. A gente tem duas coisas, storytelling é uma e formato é outra. O storytelling é um só, né? É a história que você vai contar. O formato, ele muda, né? Então, assim, pro TikTok é uma coisa, pro Instagram é outra, etc. O formato muda. Eu diria que, se você não tem grana, cara, para investir em marketing, do jeito que, assim, marketing é uma coisa a longo prazo, né? O marketing é para atrair, ele não é necessariamente, você é um social media, você é do marketing de uma empresa, você não tem que vender, você não vende nada. Você cria uma cultura e você cria um branding, você cria um processo para as pessoas chegarem naquela marca, enfim. E aí, conte a sua história. Se você, eu não tenho grana, eu quero abrir um TikTok e um Instagram e vender, sei lá, sou confeiteira. Conte a sua história do melhor jeito que você puder, respeitando o jeito que as plataformas são. Por exemplo, se você vai produzir um conteúdo pro TikTok, você não vai ficar fazendo vídeo mostrando comida, aquele chocolate caindo lentamente, com uma música romântica no fundo. Não faça isso. Gente, esse conselho é de milhões, viu? É conselho que eu dou em mentoria. Quando você for produzir pro TikTok, eu quero saber como é que você chegou até aí, o que você fez para se tornar essa confeiteira, qual é a sua história de vida, por que você escolhe determinados ingredientes, ou se você não quiser falar essa parte mais pessoal da marca, eu quero que você me mostre tudo o que você está fazendo. Faz um vídeo em time-lapse, fazendo a confeitaria do dia, tudo que você fez naquele dia, todos os bolos que você montou, os brigadeiros que você enrolou, e vai narrando isso na sua rotina. Isso. Esse vídeo é perfeito pro TikTok. Pro Instagram, você já vai ter uma preocupação mais estética. Por quê? Porque o algoritmo do Instagram, ele olha uma coisa chamada pixels. Então, ele olha tudo que tá na sua tela. Então, a beleza vende no Instagram. Isso é fato há anos aí, assim. Mas no Reels especificamente, no vídeo vertical especificamente, beleza conta. Aqueles vídeos de 4, 5 segundos que mostra praia bonita, você vai ver tem 1 milhão de likes. É isso. É beleza. Beleza vende no Instagram. Instagram, exceto se for uma fofoca muito da boa, contar muita história sem ser visualmente não engaja tanto.
não vai tanto pra frente. Então, se preocupe em fazer vídeos lindos, maravilhosos pro Instagram. E no TikTok é o bastidor. É a história que você conta. Entra numas trends, às vezes, que tem a ver com o seu produto, mas não precisa se preocupar com trend. Uma coisa que eu tô vendo acontecer muito agora no TikTok, que eu acho que vai se tornar uma tendência cada vez mais, é as pessoas não usando música nenhuma pros vídeos. Você vai ver o vídeo inteiro narrado e não tem música. Então, talvez a música já não tenha aquele papel que a gente tinha antigamente, que parecia que se não tivesse música, o vídeo não engajava. Não é mais assim. Agora é 100% sobre o que você está contando, a forma como você está contando e o que você faz com os primeiros segundos de vídeo e como você organiza esse storytelling. Se você ficar enrolando para falar, as pessoas scrollam para cima. Se você ficar falando, fala devagar, não, scrolla para cima. Então, o formato importa. E o storytelling em si, o que você vai contar, importa muito. As pessoas só vão ficar se você tiver alguma coisa a oferecer para elas. Sabe por quê? Porque não é mais sobre quem está produzindo. Não é mais sobre qualidade, porque qualidade é o básico hoje em dia. Se você abrir uma confeitaria agora, tem 10. Só na sua quadra ali que você tá, no seu bairro, vão ter 10. E aí você fala, porque eu uso Nestlé, porque eu uso chocolate Calebo e tal. Isso eu tudo aprendi no TikTok, tá, gente? Porque eu sigo várias confeiteiras lá. Nem sei por quê, nem sou fã de doce, mas sigo confeiteiras porque eu amo ver os vídeos delas. Eu uso um chocolate XY. Cara, todo mundo usa. Qualidade é bom. Meu atendimento diferencial. Atendimento não é diferencial mais. Não, nem atendimento, nem qualidade, nem beleza, nada disso. Isso aí é o mínimo que a gente espera hoje, dada a tamanha concorrência que a gente tem. Porque antigamente a gente abria uma portinha, a pessoa vinha se queria, e às vezes você era o único empreendedor daquele nicho naquela cidade. Eu sou sapateiro. Às vezes você era o único daquele lugar. Sabe, tinha 3, você e 2 conhecidos seus. Hoje em dia, cada esquina tem um sapateiro, cada esquina tem uma confeiteira, cada esquina tem uma mulher empreendedora fazendo alguma coisa que muita gente faz. Então, qualidade não é mais diferencial. Atendimento é o mínimo, porque se você não atender bem, aí o bicho vai pegar pro seu lado. Mas isso é o mínimo. Isso, tudo que o seu concorrente copia, isso não é diferencial. Então, faça do seu conteúdo um diferencial, só que saiba jogar o jogo das plataformas. Não adianta a gente querer contar muita historinha no Instagram. O Instagram não gosta disso. Então, deixa os vídeos de chocolate caindo, coisa bonita, pro Instagram, entendeu? Posta lá vai dar bom e tal. E aí você vai jogar o seu storytelling no TikTok, vai contar a sua história. As pessoas, elas ficam nos vídeos porque elas se sentem participando de uma novela. Elas sentem assistindo episódios de uma novela. Quando você consome um conteúdo no TikTok, por exemplo, você quer saber, você quer entender, mas não é porque você... Porque, assim, aquela era das blogueiras que não tem nada a acrescentar pra audiência, ela tá com os dias contados, tá? Hoje, até a blogueira famosa, ela tem que entreter você, ela tem que te dar alguma coisa em troca, porque não é mais sobre quem está do outro lado, é sobre quem está assistindo, é sobre a audiência, é sobre os sentimentos da audiência, é sobre as crenças dela, o que ela espera, é sobre quem está do outro lado. Então, se você vai ficar fazendo vídeo só porque você acha bonito, não vai vender. E a gente precisa de tráfego orgânico para vender, porque, cara, é muito caro botar tráfego pago e nem é garantia de nada hoje em dia, porque todo mundo também faz. Então, conte a sua história de um jeito legal, que entretenha, acima de tudo, que a pessoa possa conectar com a sua marca de algum jeito. Tem que aparecer? Não tem. Seja criativa, não tem que aparecer. Tem marcas que fazem isso e não aparecem. E fazem isso muito bem e não aparecem. Jogue o jogo das plataformas, não fica querendo... porque eu vou fazer um vídeo lindo, maravilhoso, vou postar no TikTok. Porque o TikTok é ruim, o TikTok não engaja meu vídeo. Aí você vai ver, o vídeo é o quê? É um vídeo de uma cachoeirinha caindo água num produto com uma musiquinha besta no fundo. É esse que é o vídeo que a pessoa ela acha que ela fez pro TikTok. E esse vídeo no TikTok ninguém dá a menor bola, as pessoas não se importam. Então, seu desafio, enquanto marca, é como que eu posso fazer para as pessoas se importarem o suficiente com a minha marca, a ponto de se conectarem com ela a tempo suficiente para caírem no meu funil e comprarem de mim lá no final. Porque isso vai acontecer. Ela vai se conectar, daí você fez um vídeo orgânico, atraiu ela. Faz um remarketing, bota ela na sua teia de anúncios, ela vai começar a ver seus anúncios. Aí ela vai te seguir no Instagram, ou ela vai lá olhar os seus stories, e aí ela vai se sentir assim, não, eu tô precisando disso, eu vou atrás de comprar isso. E ela vai se sentir impelida. Vou dar um exemplo.
Foi ano passado isso, eu viralizei com um vídeo do meu TikTok pessoal, porque eu tenho 3 contas lá, né, gente? Porque eu preciso fazer pesquisa e também porque eu gosto do TikTok. Eu tenho 3 contas lá. Tinha, né? Porque agora eu só tenho uma, na verdade. Eu excluí outras 2 lá, porque eu só tenho a minha profissional agora, porque eu tava meio de saco cheio. E aí, uma das minhas contas viralizou com um vídeo pessoal e eu percebi que as pessoas, elas estavam muito impelidas a interagir comigo, porque eu mostrei uma coisa humana lá. Então é isso que você tem que mostrar. Não à toa, existe uma coisa chamada UGC, né? Que é o User Generated Content, que é super popular na gringa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, que são pessoas que ficam gerando conteúdos com cara de usuário para as marcas. Entendeu? Por quê? Porque a gente percebeu que é sobre isso. A gente não quer propaganda jogada na nossa cara o tempo inteiro. A gente quer sentir uma conexão com aquele produto. A gente quer sentir que ele resolve uma dor que a gente tem. Não é mais sobre quem tá produzindo conteúdo. Antes a gente ficava acompanhando a vida dos ricos e famosos. A gente não quer mais isso. Porque a gente sabe que esse não é o único conteúdo que existe. Então a gente consegue assistir histórias de pessoas como a gente. Então por que você vai ficar vendo conteúdo, tipo, bonito se você... Ninguém tá ali pra ver isso no TikTok, por exemplo, entendeu? Por isso que você tem conteúdos virais que não tem produção por trás, cara. É o conteúdo lá... Você já viu uma menina que ela... Tem aquele lance de clean girl e tal, coisa de gringo, né? Que as meninas, a aesthetics e tal, rotina, usando skincare e tal, isso é uma modinha de adolescente lá no TikTok. E aí uma menina pobre da periferia falou, eu não preciso ter dinheiro para fazer isso aí de ser aesthetics. Então ela começou a mostrar a rotina dela usando Natura no cabelo dela. Ela mora num lugar que não tem reboco. E, cara, os vídeos dela todos viralizam, todos. Por quê? Porque ela traz um sentimento em que as pessoas falam, poxa, eu me relaciono com isso. Outro exemplo, a Maria Lúcia, que é uma lavradora, que começou a mostrar a rotina dela no TikTok, e ela viralizou muito rápido, então ela ganhou rapidão, eu comecei a seguir ela tinha 50k, ela já tá com mais de 1 milhão de k lá. Cara, ela vive a vida dela simples, ela faz a rotina, narra, bem estilo TikTok mesmo, e ela tem alguns signos dentro dos vídeos dela que é, tipo, ela bate a bota dela pra sair escorpião, daí toda vez ela fala, bati a minha 7 léguas. Aí tem a Belinha, que é a cabra, sabe? Tem os cachorrinhos e tudo mais. Então, todo vídeo dela tem uma série de repetições de coisas que você vai começando a se identificar. E aí, essa mulher, cara, olha, sem querer ser arrogante, mas essa mulher, ela nunca teria viralizado no Instagram. Nunca, nunca, nunca. Sabe por quê? Porque ela não tem o que o Instagram quer, que é aquela coisa plástica, aquela coisa de felicidade forçada, aquela coisa de beleza, que o pixel do Instagram lê. A Maria Lúcia, ela teve uma chance graças ao TikTok. O TikTok, ele viu que o vídeo dela engajava, mostrava pra mais gente, e ela começou a crescer no TikTok, e aí foi impossível ela não crescer no Instagram. Porque aí ela ficou maior que o TikTok. Então ela ganhou prêmio, viajou, fez altas, ainda faz muitas pubs com marcas grandes. Então, assim, hoje as marcas não querem mais se você tem só Instagram. Não existe mais só ter Instagram. Existe agora você ser perguntado quantos seguidores você tem no TikTok. E eu digo isso porque eu também assessoro influenciador. Então, a coisa ficou muito maior do que ela era, sabe? E é isso que eu acho engraçado. A gente fica, porque eu não vou mostrar a minha vida. Cara, sua vida é interessante. Mostra o seu negócio, mostra os bastidores. Mas mostra do jeito que você gostaria de assistir. Do jeito que você se importaria. Porque as pessoas vão lá querendo pagar de gatinha, fazer aquele vídeo e tal, e elas não assistiriam o vídeo que elas estão produzindo. Então, produza os vídeos que você assistiria e tenha em mente que o TikTok é uma plataforma de topo de funil. Então, quem tá lá não tá pronto para comprar de você, precisa te conhecer primeiro. Então, em vez de mostrar o que você já faz, você precisa se apresentar primeiro e fazer as pessoas criarem a cultura de estar lá com você. Outro exemplo, tem uma menina daqui de Campo Grande, onde eu moro atualmente. O nome dela é Glória, e ela mora num bairro aqui da periferia, e ela faz uns vídeos, e todo começo de vídeo dela, ela fala, oi, meu nome é Glória, mas eu ainda estou vivendo os dias de luta. Ela tá crescendo no Instagram graças ao TikTok. E aí eu falei pra ela esses dias, eu falei, Glória, você tem 200k no TikTok e você tem 5k no Instagram. Isso não tá certo. O que você tá fazendo? Aí eu fui ver o Instagram dela, era só ela, tipo assim, no trabalho, em eventos que ela tava maquiada. Eu falei assim, Glória, por que você não posta seus vídeos cozinhando, indo nas moreirinhas e tal? Por que você não posta esses vídeos no Instagram? Porque eu tenho medo de ser julgada. Porque eu tenho medo de falarem mal de mim. Eu falei, cara, não, pelo amor de Deus, posta tudo. Se você não tem como produzir um conteúdo do zero pro Instagram, não tem problema, posta o que você posta no TikTok.
E aí ela tá crescendo agora, deixa eu até ver quantos seguidores ela tá. Porque a última vez que eu falei que ela tava com 7K e ela tava com 5. E agora tá com. Acho que ela já deve estar batendo uns 10, eu acho. Se pá, já ela bate 10. Eu falei, cara, tem que postar, é a sua vida. Sua vida não é separada. Ah, eu sou assim de um jeito e de outro em outra rede. Não. Você se sente bem com o que você posta no TikTok? Sim. Então demorou pra você postar no Instagram também. E cara, hater vem. Hater sempre tem. Ela tá com 9.038. Tô olhando aqui o perfil dela. Ai, que legal. Ela tá com 250k no TikTok e 9.038 no Instagram. Ela tá conseguindo converter. Falta pouco pra ela bater 10k. Ou seja, entende que as pessoas têm que entender o formato da plataforma, mas também desapegarem dessa coisa de profissional. Cara, a gente tá falando de rede social. Não faça um vídeo que você não gostaria de assistir. Conselho de milhões. E o que você vê assim de tendência para esse ano, para os próximos anos em relação aos vídeos verticais? Bom, eu acho que talvez a gente se consolide, tipo assim, vamos começar a usar os vídeos para comunicar coisas. Eu não sei como é que vai ser em relação às plataformas, mas eu acho que vai ter mais aderência. O vídeo vertical não vai embora. Porque é o seguinte, você sabe que os Estados Unidos estão ameaçando banir o TikTok. E eles vão banir. Eles já estão, baniram acho que no estado da Montana. E estão começando o processo de banir o TikTok dos Estados Unidos. Por quê? Porque o TikTok botou a galera do Vale do Silício para chorar no cantinho. Tá? A rede comeu vivo um monte de empresa que dominava o mercado mundial, né? Tipo, as empresas da Meta. Tanto que a Meta fez lobby pra caramba pra deter o TikTok nos Estados Unidos. Que é o lugar que eles têm mais controle, assim, político, digamos, né? Porque se eles viessem falar pra banir o TikTok no Brasil, isso não ia acontecer. Enfim, então, de tendência, eu acho que a gente vai ficar cada vez mais real nos nossos vídeos. Então, eu acho que vai chegar um momento que o Instagram não vai mais tancar essa coisa de vida perfeita. A inteligência artificial, que já opera nos algoritmos, tá? O algoritmo do TikTok inteiro é inteligência artificial. É um aprendizado de máquina. A máquina aprende com você para te recomendar os melhores vídeos. Esse tipo de algoritmo vai dominar tudo, mais ainda. E a gente vai começar a ter problema, eu acho, em relação à criação de conteúdo vertical, meio que misturado com inteligência artificial. Então eu acho que, de tendência que a gente tem que ver, a gente precisa primeiro entender os cenários políticos, né? Eu sempre falo nas lives, cara. Lirinha, mas você acha que a gente tem que se preocupar com a política dentro das redes sociais? Sim, porque todo rolê político tá atrelado ao que a gente vivencia hoje nas redes sociais. As redes sociais são instrumentos políticos. Todas são. Porque a maior mercadoria dentro delas é a gente, são os nossos dados. Então, a gente é instrumento político também. Então, eu acho que os vídeos verticais vão estar em todas as plataformas para sempre. Tipo, não vai sair. O Instagram não vai voltar ao que é. A inteligência artificial vai ser uma toada cada vez mais forte na produção de conteúdo, o jeito que a gente organiza, o jeito que a gente consome. Essas inteligências vão aprender cada vez mais com a gente e vão conseguir fornecer experiências que façam com que a gente compre mais. E eu acho que a gente tá vendo a derrocada do Instagram. Se o Instagram realmente levar a cabo, e já tá levando, na verdade, a ideia de pagar pelo selo azul, nos Estados Unidos já tá sendo possível isso, o Meta Verified. Eu acho que isso aqui vai ser a ruína do Instagram no Brasil. Pelo menos no Brasil, eu acho. Porque o Twitter tá com essa história de selo azul pago e as pessoas estão saindo massivamente da plataforma. Então eu acho que o Instagram vai de base, eu dou mais uns 5 anos para ele. E eu digo assim, vai de base? Talvez não completamente, no nosso mercado, que é muito apegado. Mas se não surgir uma rede social tão relevante quanto o Instagram de foto, o que pode acelerar o processo, eu acho que o Instagram não tem muito mais tempo aí pra galera usar, sabe? O problema é que os clientes e as empresas demoram muito para acompanhar as mudanças, né? Tipo, lembra quando a gente fazia fanpage no Facebook pros clientes e eles não queriam de jeito nenhum estar no Instagram? Cara, foi um custo fazer os clientes irem pro Instagram. Agora vai ser um custo tirar eles de lá e levar eles para outras plataformas, né? Mas vai ser. Eu acho que é isso. Acho que o Instagram tá em queda vertiginosa. A Meta Verified vai acelerar esse processo.
Cara, nem todo mundo pode pagar R$ 80 por mês. E esse valor tende a aumentar com o passar do tempo. Vai ter muito fake, né? Contas falsas, contas maliciosas, tendo o selo azul. O selo azul vai se banalizar completamente. E eu acho que, embora eles tenham dito que não, eles disseram primeiro que iam fazer isso, depois o povo reclamou, eles voltaram atrás. Mas a Meta, eles são safados. Então, eu acho que eles vão acabar fazendo isso, que é dar boost de alcance para quem tem selo. Entendeu? Porque quando eles lançaram a ideia do Meta Verified, tinha uma lista de coisas que a gente ia ganhar caso assinasse o Meta Verified. Uma delas era boost de alcance. Você ia ter mais alcance pagando o Instagram mensalmente. E o povo reclamou disso. E aí eu acho que eles vão fazer isso por debaixo dos panos, porque eles voltaram atrás. Mas não faz sentido você pagar um negócio e não estar no topo. Faz sentido eles quererem... Só que aí os usuários que produzem conteúdo há anos pro Instagram de graça estão de saco cheio disso, entendeu? Então não sei se vai pra frente, vamos ver. Mas eu acho que a inteligência artificial vai se tornar o que os bilionários queriam que fosse o metaverso, que flopou total, que flopou completamente. Eu lembro das pessoas vibrando assim, e aí, você acha que vai rolar esse lance de metaverso? Claro que não. Claro que não. Que é engraçado. Nem perca seu tempo. É engraçado. Quando eu fiz um aulão, no dia que o Mark anunciou a mudança da Meta, do nome Facebook Inc. para Meta, eu fiz um aulão e todo mundo ficou, eu ensinei tudo que eu sabia sobre metaverso, eu ensinei nessa aula. E no final todo mundo falou assim, mas você acha que vai vingar? Eu falei, não, eu não acho. Que isso aí é ideia delirante de bilionário que não vive a realidade das pessoas. Por que eu, que tô aqui cansada de trabalhar, que tem que, é tão difícil ganhar dinheiro, é tão difícil fazer tudo, aquela pessoa que tá lá na labuta, por que eu vou sair do conforto da minha casa e vou entrar no metaverso? Pra quê que eu vou fazer isso? Eu estou tentando fugir do digital. As pessoas estão cansadas de rede social, elas não querem ficar... Eu conheço tanta gente que odeia o Instagram, só usa porque trabalha com ele. Eu conheço tanta gente que odeia o TikTok, odeia a ideia do TikTok. Então, assim, as pessoas estão cansadas. Se elas pudessem, talvez elas não tivessem 5 redes sociais. A gente sempre teve uma rede, a gente tinha o Orkut, depois a gente tinha o Facebook. Agora a gente tem Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, LinkedIn e YouTube. Então, assim, você acha que a gente não tá cansado? A gente passou por uma pandemia global que morreram, sei lá, milhões de pessoas e a gente não sossegou em casa. Teve gente fazendo festinha clandestina. Você acha que a pessoa vai ficar sentada no sofá dela com um óculos na cara dentro do metaverso? Pelo amor de Deus, isso é muita ideia de bilionário que... E aí, mas já gastaram milhões com isso? Porque a fulana, a Boca Rosa fez um avatar. Gente, não tem ninguém lá dentro. Tem 30 mil pessoas lá dentro hoje, lá no... cara, eu esqueci o nome do lugar lá, que é um dos metaversos lá. As pessoas nem sabem direito o que é criptomoeda para poder operar lá dentro. Você acha... Cara, pensa aí, tipo, os caras investiram... Só a Meta investiu 10 bi no metaverso, acho que em 2 anos. Você acha mesmo que um investimento de 10 bilhões, se paga com 30 mil pessoas lá dentro? Pelo amor de Deus, né? Vamos ter senso. Enfim, então eu acho que o metaverso já era, mas a inteligência artificial veio para ficar. Tem um monte de bilionário que pegou o bonde andando agora e se arrependeu de não ter apostado nisso. E é isso que a gente tá vendo pela frente, cara. A inteligência artificial vai dominar. Eu não sei até que ponto a gente vai... Porque assim, a gente tá vivendo... Politicamente, a gente tá vivendo um momento que a gente nunca viu antes, né? A gente tá vivendo um momento em que os Estados Unidos são um país ainda muito influente, mas eles estão perdendo espaço, cada vez mais. A gente tem o BRICS, que é o bloco de países emergentes, que o Brasil faz parte, que já desdolarizou a troca de moeda e de commodity. A gente não usa mais dólar no BRICS. Pela primeira vez, esse discursinho americano de ir lá e invadir países para ter algum benefício, esse imperialismo que os Estados Unidos têm, isso aí não tá mais colando nas pessoas. Tipo, pela primeira vez, graças à internet, graças a muita coisa que aconteceu, graças ao capitalismo tardio, esse discurso não tá mais colando. Então as pessoas, elas não querem mais saber, entendeu? Elas acham essa guerra da Ucrânia uma burrice. Ninguém tá assim, nossa, verdade, legal, hein, Ucrânia, continua aí. Ninguém, as pessoas só querem paz. Elas querem viver a vida delas e ter o mínimo, é isso que a gente quer. E aí, essas coisas não colam mais. Então eu acho que se as redes sociais não acompanharem o que as pessoas querem, elas estão fadadas a morrer. E eu acho que é o que vai acontecer com o Instagram se eles não pararem de lançar atualização que ninguém mais quer.
que, gente, eu vou longe, eu falo de guerra, aí do BRICS, ainda não sei o que, né? Eu volto no Instagram, mas é isso aí. Tudo que a gente faz é político, todo jeito que a gente se comporta, o uso que a gente faz das redes é político. Então, é realmente um lance que... E tem uma outra tendência que eu tô vendo aí. Não sei se vai passar isso no Congresso, mas a gente tá vendo um momento em que a galera tá tentando passar uma lei que vai dar uma regulamentada no uso dos dados das redes sociais, né? E as Big Techs estão fazendo lobby para isso, para não acontecer isso no Brasil, né? Eles estão tentando ver o que eles vão fazer politicamente. Demorou muito. Porque até então não existe gestão disso. A gente dá os dados e muita luta, entendeu? E aí, se alguém for lá e pegar os nossos dados e fazer o que quiser, ninguém sofre sanção de nada. De absolutamente nada. Isso é no mundo inteiro. Então, a Europa já fez isso. E a gente tá vendo aí um movimento que talvez aconteça no Brasil. Então, assim, vamos ver, cara. Eu acho que era vídeo vertical, mas acabei falando de 200 outras coisas. Que eu viajo. Sem problema. Mas é isso. Então, acho que a gente vai ver como tendência aí. Talvez as pessoas tendo mais voz ativa no que elas querem das redes também, sabe? Eu acho. Esse cansaço é notório, assim. E vários profissionais, inclusive, pessoas que trabalham com as redes sociais, viram e falam assim, nossa, se eu pudesse, eu saía de tudo. No máximo, ficava no Twitter para poder reclamar da vida. E nem o Twitter tá sendo muito legalzinho agora, né? E nem o Twitter, graças ao tio Musk, né? Mas é isso. Tudo que a gente faz, inclusive nas escolhas para empreender, né? A gente tem que levar em consideração todos esses fatores. Né? Não é simplesmente a gente vai tomar uma decisão e vai ver o que vai dar e não leva em conta as tendências, sejam tendências políticas, sejam tendências econômicas, sejam tendências de marketing, né? Que não é só o que vai vingar, o que a gente vai fazer no próximo ano, né? São escolhas que afetam e atravessam todos nós, como sociedade, como empreendedores, como pessoa física, né? Então, todas as nossas escolhas têm que ser conscientes, seja no conteúdo que a gente vai produzir, seja na escolha que a gente vai ter na nossa vida pessoal, seja no que os governantes estão fazendo. Então, todos esses atravessamentos influenciam nas tomadas de decisão. Então, você foi perfeita na sua fala, perfeita. Não, é porque eu acho que a gente fica, às vezes, fazendo as coisas muito dissociado da realidade, né? A gente fica pensando em projetos pro digital e, às vezes, o cliente vende um negócio físico. A gente não parece que falta um pouco de um raciocínio analítico em relação às plataformas, em relação ao que é a realidade material, sabe? É isso que eu sinto. E os projetos que eu tenho pego ultimamente, todos são um desafio por causa disso. É muito difícil fazer o cliente pensar com materialidade. Ele acha que postar uma foto bonita já vai resolver e vai vender naquele dia. E isso não condiz com a realidade dos fatos, da materialidade do que a gente vive, né? Então, esse que é o desafio, eu acho, que quem trabalha com marketing. É como não ficar nessa bolha de criar conteúdo vazio, que não vende, que não engaja. E como sair dessa prisão que as redes sociais criaram, sabe? Porque antigamente, uma foto bonita, um feed maravilhoso, se vendia. Era uma vitrine, mas não é mais, cara, não é mais. Então, como é que a gente se atualiza e vence esses desafios? E quem empreende também? A pessoa, às vezes, ela começa com tão pouco, como é que ela vê? E aí eu volto, cara, conte a sua história do jeito que você gostaria de assistir. Ponto. Tem um bom projeto também um projeto empresarial mesmo, fora do marketing. Pronto, com essas duas coisas você já vai muito longe. E muito mais longe que muita gente, na moral mesmo. Né? Eu ia perguntar agora qual era o seu conselho, mas você já deu. Já dei. É isso. Faça do jeito que você gostaria de ver, porque senão, cara, você não assiste. Você assistiria seus próprios stories, seus próprios reels, seus próprios TikToks? Se a resposta for não, então tá na hora de repensar como você tá criando esse conteúdo. Porque eu tenho que ter uma coisa profissional. Não tô falando sobre isso. Assiste o TikTok 3 dias que você vai entender o que eu tô falando, sabe? Então, é muito difícil às vezes a gente fazer uma conexão entre
a realidade e o que tá na tela do celular. Isso é o maior E furar a desafio. bolha também, né, Lira? Total. E as redes sociais têm tendência de colocar a gente em bolhas, né? A gente fica dentro daquele algoritmo ali, vendo a mesma coisa sempre. A gente acha que o mundo inteiro é assim. E, cara, não é. O mundo é bem louco. Quando eu tô nessa vibe, assim, de estar muito dentro de uma bolha, eu lembro muito de quando eu fui repórter, sabe? Porque eu enfrentei uns bons 5 anos de redação de jornal. E é o hard news, né? Você nem sempre acorda preparado para o que você vai ver naquele dia. Isso acontecia muito comigo, principalmente em relação a feminicídio, em relação a lugares extremamente miseráveis e situações extremamente barbárie mesmo, né? Repórter de cidades, principalmente. Eu era de cultura, mas eu às vezes pegava umas coisas de plantão para fazer. E aí, às vezes eu penso, cara, eu tô aqui sentado no ar-condicionado, tá, trabalhando na minha casa, e às vezes a gente fica só consumindo o mesmo conteúdo, fazendo a mesma coisa, a gente não consegue criar novas referências de bagagem. E eu lembro dessa época, cara, das coisas que eu vivia, que muitas vezes eram boas, mas muitas vezes eram ruins. Então, como é que você concatena a realidade de quem tá aqui no Instagram o dia inteiro com a realidade material, que ela é muito difícil? Então, às vezes, quando eu tô muito assim, na bolha, eu tento lembrar da Lirinha repórter, que tomava no cu todo dia, mas aprendia muito, sabe? Mas vivia muita coisa que me dava bagagem o suficiente para produzir. Isso é uma coisa que a gente peca muito também como social media ou como empreendedor. Às vezes a gente fica tão na bolha, que a gente não renova as referências, a gente acaba consumindo a mesma coisa, aí todo mundo faz igual, sabe? Então, é isso também, cara, é viver fora da bolha do digital para você conseguir ter argumentos e bagagem para viver o digital também. É bom a gente se lembrar de fazer isso às vezes, viu? Ainda mais pós-pandemia, né? Que a gente ficou tão em casa. Pelo menos eu fiquei, não sei o resto, mas eu fiquei bastante. Eu lembro, assim, de ficar em casa pra mim não é um problema, eu sou muito caseira. Mas eu lembro de, assim, de consumir as mesmas coisas, sabe? Na época, no iníciozinho da pandemia, eu ficava com a televisão ligada na CNN o dia inteiro. Porque era aquela coisa de o que vai acontecer, né? Quais são as medidas a ser tomadas, o que está acontecendo, a gente precisa entender esse momento. E depois era Reels e TikTok o dia inteiro. Eu trabalhava e parava e daqui a pouco eu escutava meu vizinho tocando musiquinha que eu já sabia que era que ele estava assistindo TikTok. Então, assim, era um loop, sabe? E aí teve uma hora que eu parei e falei assim, não, eu preciso sair disso. E aí eu me afastei mesmo do TikTok, principalmente, porque era uma coisa de vou olhar 5 minutos e virava 3 horas. E aí eu falei assim, não, preciso me afastar disso para minha sanidade mental. Porque quando eu percebi, eu já tava tipo assim, vivendo a minha vida em loop de vídeo, sabe? Sim. Então, e pra gente que cria conteúdo, viver esse loop não é legal. Não, a gente tem que buscar referências. A gente começa a ter as mesmas referências sempre. Né? Então, ia buscar outras coisas, ia buscar séries, ia buscar, né? Não podia ser de casa, então vou ver um filme, vou ver uma série, vou ver streamers diferentes, sabe? Vou assistir um né? Mais depois, né? 2021, 2022, vou assistir Casimiro, vou ver uma coisa. O que é isso que eles estão falando aqui no Twitter? Vou tentar caçar para você poder sair um pouco mudar um pouco as suas referências, até para você poder criar conteúdos melhores, porque se você fica na mesma bolha, nos mesmos lugares, se você só consome aquele tipo de conteúdo, cara, primeiro que sua vida vai virar um inferno. Sim. Segundo que você vai virar e falar assim, eu sou uma bosta. Todo mundo tá fazendo, menos eu. Total, cara. Então... Começa a comparar, né? Começa a cair numas bads, assim. Exato. Principalmente quem consome conteúdos que são conteúdos práticos. Por exemplo, eu evito ter muito conteúdo de marketing, por exemplo, nas minhas redes pessoais, né? Eu deixo para seguir a galera de marketing nas redes da agência ou na minha rede profissional. Na minha rede pessoal, eu evito, porque eu falei assim, é o momento que eu tenho para não pensar em trabalho. É o momento, quando eu tô ali rolando meu Instagram pessoal, que é fechado, que é só para os meus amigos, só para os meus familiares,
eu tô ali querendo ver coisa da minha religião, tô querendo ver coisa de cursos que eu gosto, de maquiagem, de café, sabe? Ver o que meus amigos estão postando. E é Sim. isso, eu evito. Justamente para ter, já que a gente não consegue sair desse vício que se tornou as redes sociais e tal, a necessidade, já que a gente não consegue sair disso, pelo menos para a gente ter outros pontos de vista, para a gente ter Total. outros perfis passando pela gente, outras ideias passando pela gente, para a gente Cara, poder conseguir sustentar essa vida imersa nas redes sociais. total. Meu TikTok é 90% gato. Tipo, gato, só tem gato. Porque daí, além de eu ver os vídeos, eu amo ver vídeo de gato, fico mandando meu marido, ele me manda também. Então, o que tá dentro da bolha dele, dentro do algoritmo dele, eu vejo que ele me manda, e vice-versa, sabe? Então, basicamente, assim, o jeito que eu mais amo me alienar é The Sims e gatos. Né? É isso. Mas, ó, acho que é isso. A gente vai encontrar cada vez mais caminhos, né? Pra gente viver em relação a tudo, né? Basicamente a tudo. E lidando com essas redes do jeito que elas vêm e vão mudando também, né? Eu não sei se o mundo entrar numa vibe aí de controlar melhor essas big techs, né, em relação ao que eles fazem com os nossos dados e tudo mais. Talvez a gente mude a perspectiva, então muita coisa pode acontecer, mas assim, as redes sociais ainda são instrumentos incríveis de vender, mudam vidas, sabe? Então a gente não pode desistir delas, mas a gente também não pode ficar tratando elas com vaidade. Não, a gente não pode ter vaidade. Quando eu falo vaidade, é assim. Igual eu falei, às vezes você tem um produto bom, mas ser bom não é diferencial. E a gente é muito vaidoso, assim, porque eu tenho esse produto, porque eu sou muito boa, muito maravilhosa e tal. E aí você passa isso, você opta por fazer essa pose, essa coisa vaidosa com sua marca ou com seu projeto, e esquece que por trás das redes sociais tem pessoas. Então, você deixa isso de lado achando que isso vende, mas não é bem isso que vende, entendeu? Proximidade, comunidade, isso vende muito mais. Então é isso, cara. Ô, Lira, eu quero agradecer mais uma vez por você ter aceito o convite de participar do podcast. Eu quero deixar um momentinho aqui agora para você apresentar o seu trabalho, falar suas redes sociais, para as pessoas te seguirem, quem não te conhece. Então, fique à vontade. Bom, gente, eu decidi não ter milhares de arrobas, então eu só tenho um na internet agora, que é Lira Libero, com Y, Lira Libero, não é Ribeiro, é Libero. Então, se você procurar no TikTok, é esse o nome, se procurar no LinkedIn, é esse o nome. Eu tô sempre cutucando a ferida das pessoas em relação às redes sociais, sempre, sempre. Então, eu tenho altos posts polêmicos, vários haters, entendeu? Mas, basicamente, eu faço um trabalho de... Eu quero que as pessoas entendam que dá para ter negócios nas redes sociais, dá para ter empresas, dá para fazer vídeo e criar conteúdo legal, conteúdo bacana, que viraliza organicamente, para você não precisar pagar anúncio e que conecta as pessoas, que traz pessoas. É isso que eu gosto de fazer, na real. Eu falo que meu maior sonho é ser TikToker, porque se eu pudesse, eu só teria o TikTok e o LinkedIn, que eu gosto de escrever também, mas basicamente, se eu pudesse, eu seria TikToker full time, né? Eu não ando ativa pra caramba nas minhas redes sociais no momento, porque tem umas coisas acontecendo, projetos e tal. Então eu tô assim, não tô postando muito, tô fazendo super pouco stories. Tava até olhando que faz uns 4 dias que eu não posto stories. Coitada, né? Ela trabalha com rede social, eu não posto stories, mas tudo bem. Mas vocês podem me encontrar lá e me seguir. E é isso, gente. Eu tô sempre falando. Eu não tenho interesse nenhum em ficar dando dicas, sabe? Porque eu acho que a dica, ela resolve um pequeno aspecto do problema, não é nem o problema em si. E eu realmente acho que o futuro é a gente se conectar mais com as pessoas enquanto marcas. E é isso que eu faço de melhor. E tem isso também, né? Eu também desenvolvo projetos de branding para as marcas. Inclusive, eu tô com a agenda fechada, porque eu tô com muito projeto esse mês. Então, por isso também que a gente não fica fazendo stories, que os bastidores estão pegando fogo. Mas, basicamente, é isso. Então, se você me seguir no Lira Libero, você vai me encontrar em todas as plataformas, praticamente. Eu só não tô muito no Twitter, eu tenho um perfil lá, mas eu sou pra reclamar e xingar políticos, sabe? É basicamente assim. Não uso pra nada e é até bloqueado, mas eu tô no Instagram, no TikTok, no LinkedIn e no YouTube também. Embora o YouTube é o que a gente falou no podcast. É mais difícil produzir conteúdo, mas eu tenho uns vídeos lá também. Você vai mexer em qualquer rede que você digitar Lira. Provavelmente vai aparecer eu, que eu não tenho muitas. É isso. Muito E obrigada, Carol, por me convidar.
Estamos sempre aí. Me chamou para falar e eu tô indo, sempre amo. Muito, muito, muito obrigada. Eu espero que nossas ouvintes tenham anotado as dicas, tenham curtido e tenham aprendido muito, porque assim, eu sempre aprendo contigo. Eu te sigo há pouco tempo, né? Conheci seu trabalho ano passado, mas eu virei fãzoca, assim, eu acho realmente você, assim, uma profissional fora da curva dentro desses profissionais que a gente encontra hoje no mundo do marketing. Então, muito obrigada pelo seu trabalho, tá? É isso. Um beijo grande e eu espero que você tenha gostado muito de participar daqui do nosso podcast. Amei, porque assim, gente, se deixar, o peixe morre pela boca, né? E se deixar, eu vou e vou puxando coisas e fala de política e fala de comportamento humano. Mas é isso, cara. A gente tá falando de redes sociais, é isso. E obrigada, Carol, pelo convite. E tamo junto. Se precisar de qualquer coisa, pode me chamar sempre, tá? Também adoro o seu trabalho, adoro o trampo que você faz com a sua agência. Eu sei que não é fácil, não é nem um pouco fácil. Então é isso. Tamo junto. Só dá aquele alô que a gente participa do que você quiser, tá bom? Obrigada, Lira.